quando o sol da graça nasce e se põe. Então abra a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, onde você tiver o texto bíblico, em 2 Samuel, no capítulo 10, nos versículos 1 a 7. 2 Samuel, capítulo 10, versículos 1 a 7. E depois nós vamos ler o capítulo 11, versículo 1, tá bom? Então vamos ler texto da palavra do Senhor. Acompanhe então na sua Bíblia a leitura que vou fazer. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, ou seja, os amonitas, eram assim chamados. E seu filho Hanum reinou em seu lugar. E então disse Davi: usarei de benevolência para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar Hanum acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, isto é, os seus servos, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobe. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Decorrido um ano, aí já estamos no capítulo 11, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O crepúsculo da graça, quando o sol da graça nasce e se põe. Bom, este é um texto que nos traz uma reflexão sobre o princípio da graça, em contrapartida com o princípio da meritocracia, da retribuição. Algumas expressões da nossa cultura, enfim, que é usado por nós. Por exemplo, há uma expressão que diz olho por olho e dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Embora seja uma expressão que a gente encontra lá na Bíblia, não é? Também.
mas é uma expressão também muito popular, né? O que significa isso? Vamos lá? O que significa? Olho por olho, dente por dente. Oi? Pagar com a mesma moeda. Também uma outra expressão que é muito usada. Ou seja, se alguém te faz o mal, faça também o mal, como retribuição. Se alguém te fez o bem, pague com a mesma moeda, pague também com o bem. É isso. Isso é bem firme, bem forte na nossa cultura. Uma outra expressão que também aparece muito, né? É esta aqui. Vamos lá? Vamos juntos? Gentileza gera gentileza. Né? Isso tem especialmente em alguns carros, né? Falando sobre a gentileza no trânsito, né? Seja gentil. Oh, coisa difícil, né? Quando você quer entrar, às vezes, numa rua, né? E os caras não tem um sinal, um semáforo, nada. E todo mundo só pensa em si. O contrário dela, obviamente, está implícito aqui, né? Se você não for gentil, você também não espere gentileza dos outros. Gentileza gera gentileza. Então é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Porque nós vivemos no mundo e vivemos numa sociedade da reciprocidade e da meritocracia. Nós vivemos num mundo, numa sociedade sem graça. E que às vezes vai levar à desgraça. Tem que baixar um pouquinho aqui o volume, talvez aqui isso, pode baixar um pouquinho o volume do microfone, que sai um pouquinho a microfonia. Então, uma sociedade marcada, né, digamos, determinada pela meritocracia, pela reciprocidade, é uma sociedade sem graça e que eventualmente vai levar à desgraça. Pensando aí no trânsito, quantas brigas e quantas até mortes, né, aconteceram por conta exatamente disso, por falta de gentileza, enfim, por conta de tudo isso. Quando eu falo que é uma sociedade sem graça, é porque estes princípios são contrários à graça. E o que é graça? Vamos lá. Favor imerecido, né? Eu gosto de pensar na graça, porque dentro da palavra caris, do grego, né? E onde vem carismático, carisma, né? Então caris é graça, favor imerecido da parte de Deus para conosco. Eu não recebo da parte de Deus o que eu mereço. Eu recebo da parte de Deus misericórdia, bondade, graça, favor imerecido. Porque se eu fosse receber o que eu mereço, não? Como pecador, eu obviamente não merecia receber os favores de Deus e as marcas da misericórdia do Senhor. Então, é muito importante a gente entender isto. Dentro da palavra carisma ou caris, está uma outra palavra grega que é cará. Cará está na raiz de caris. E o que é cará? Alegria, sorriso. É por isso que eu penso e eu defino a graça de Deus como o sorriso de Deus para nós. Sorriso de Deus sobre o ser humano. É quando Deus sorri para você, né? E independentemente dos seus méritos, Ele sorri para você, tá ok? Bom, a palavra graça aqui é traduzida, ou aparece nesse texto, né, como bondade, quando Davi diz, né, no verso número 2, disse então Davi: usarei de benevolência para com
Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência para comigo. Não é? E essa palavra benevolência é também, aparece em algumas versões como benignidade, como bondade, como fidelidade, e elas traduzem a expressão hebraica hosed, graça, misericórdia, aparece então dentro desta palavra. Esta palavra é muito importante, porque às vezes a gente pensa que graça foi só uma manifestação de Deus no Novo Testamento. Não é verdade? A gente às vezes pensa isso. Não, a graça se manifestou só lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus era um Deus sem graça. Mas não, nós temos vários textos que falam sobre a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento, não é? E aqui Davi então usa esta expressão, não é? Que está contrária exatamente, está na oposição à meritocracia, a predomínio dos que têm mérito, né? Então eu mereço. É interessante porque Davi aqui está falando de uma atitude do rei Naás, não é? Que era o pai do rei, agora rei dos Amonitas, Hassum. E é interessante porque eu pesquisei em todo o Antigo Testamento, enfim, não encontrei que momento é esse. Não está registrado na Bíblia que momento é esse. A gente pode imaginar que Davi, provavelmente quando fugia de Saul, lá em 1 Samuel, há toda uma história de Davi fugindo de Saul, né, que queria matá-lo. O rei Saul queria matar o rei Davi. Então é interessante porque nós encontramos não encontramos nenhum momento que este rei Naás tenha manifestado para com Davi misericórdia. Mas a gente sabe, por exemplo, que Davi foi acolhido pelos filisteus, não é? Quando ele fugia de Saul, foi-lhe dada uma cidade, a cidade de Ziclag, não é? Está lá em 1 Samuel, capítulo 28, por aí mais ou menos, né? Ziclag foi uma cidade que os filisteus deram a Davi para que ele morasse ali com os seus soldados, cerca de 600 mil homens, né? E enquanto fugia de Saul. Então ele se refugiou entre os filisteus. E é provável que Davi tenha encontrado, observem este detalhe, Davi tenha encontrado entre amonitas, entre filisteus, como este caso, a acolhida que ele não teve entre o seu próprio povo. Olha que coisa, gente. Então é possível que tenha sido algum momento que os amonitas manifestaram esta graça para com Davi. Eu trago então uma pergunta para você: meritocracia ou graça? Sobre qual desses princípios você prefere viver? Pelos méritos ou pela graça? Não me responda. Uma outra pergunta é: como é que você lida com os outros? Com o princípio, ou pelo princípio da meritocracia, ou pelo princípio da graça? Normalmente, nós seres humanos falhos, a nossa tendência é querer exatamente tratar os outros pelo princípio da meritocracia. A gente gosta de ser tratado com graça, por Deus, pelos outros, não é? Mas a gente gosta de tratar os outros pela meritocracia. Ele mereceu isso, ou ela merecia isso. A gente normalmente usa muito disso. Pois bem, isso reflete exatamente aquilo que dissemos, que
a nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade muito marcada pela meritocracia, pelo princípio da meritocracia e da reciprocidade, e não pelo princípio da graça. Acontece que nós somos devedores de um evangelho que é graça. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim, vamos ler juntos? Vamos lá? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Caístes da graça. Por quê? Porque a lei é meritocracia. Então havia alguns dos crentes de da Galácia, né? Daquela igreja aos Gálatas, que queriam viver o evangelho pelo princípio da lei, do mérito, da reciprocidade. E Paulo diz, olha, vocês estão, olha que palavra forte, vocês estão separados de Cristo. Separados de Cristo, caístes da graça. O princípio que rege o evangelho é este, e nós encontramos a seguinte expressão em João, capítulo 1, versículos 16 e 17, vamos ler juntos? Vamos lá? Pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça, amém? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, amém? Olha que preciosidade, nós temos experimentado, diz aqui a expressão do Evangelho de João, não é? O apóstolo João, o apóstolo do amor, como é chamado também, ele então nos diz, olha, nós experimentamos na convivência com Cristo, ele está no capítulo 1, está falando sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, João está falando de Jesus, e ele diz, nós experimentamos da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Este é o princípio que rege o evangelho, é o princípio da graça. Como é que nós somos salvos? É pelos méritos? É porque nós somos bonzinhos? Porque não fazemos mal a ninguém? Não. Como é que diz Efésios 2, 8, 9? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é? O que é dom? O que é um dom? Hã? Fala alto. Fala alto, Lídia. É o quê? Favor merecido? É mais ou menos, chega perto. Porque é um presente. O dom é um presente, é um favor imerecido, sim. Não é? Porque é de graça, tá certo? É um favor imerecido. O dom é um presente de Deus. Então, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus. O que é o presente de Deus? A salvação, gente. A salvação é presente de Deus. Então nós vivemos um evangelho, que é o evangelho da graça. Esse é o princípio principal do evangelho. Não é da meritocracia, e a gente precisa estar muito atento a este fato. A história de Davi, quando eu fiz essa leitura e estudo em toda 1º e 2º Samuel, chegando a Reis também, e Crônicas também, em Crônicas na verdade é uma repetição, né, dos reis de Israel e tal. Então, nós temos inclusive a história de Davi lá nas Crônicas, mas Crônicas é um livro que é escrito, 1º e 2º Crônicas, são livros que são escritos
retratando mais os reis de Judá, do reino do sul, tá? Não do reino de Israel, é muito pouco, mas principalmente para enfatizar o reino do sul, que depois foi onde foi reduzido o povo de Deus, né? O reino do norte desapareceu e ficou só o reino do sul, o reino de Judá. Pois bem, então a história de Davi é a história da atuação da graça na vida dele e na relação de Davi com a graça de Deus. A gente pode resumir em uma palavra: crepúsculo. Crepúsculo. Ou como é chamado também, lusofusco, não é? E o que é o crepúsculo, gente? É o momento em que o sol encontra-se próximo à linha do horizonte, então iluminando as camadas superiores da atmosfera. Só para lembrar, existe o crepúsculo matutino e existe o crepúsculo vespertino. Qual é a diferença? O que é o crepúsculo matutino? Aí é lição de casa de escola, né? Não é nem escola dominical, é escola mesmo. É o quê? Nascer do sol. E o que é o crepúsculo vespertino? Pôr do sol. Ambos são crepúsculos. Você já tentou pegar uma imagem do crepúsculo vespertino comparando com o crepúsculo matutino? Já? O que acontece? São bem parecidos. É difícil às vezes você dizer, não, isso aqui é o crepúsculo matutino, não, isso aqui é o crepúsculo vespertino. Normalmente aquela cor alaranjada, não é? Que o sol vai transmitindo assim, né? É muito interessante perceber isso. Mas ambos têm um significado diferente. O crepúsculo matutino é quando então o sol está nascendo. Eu gosto da expressão de Malaquias: mas para vós que temeis o meu nome nascerá, né? O crepúsculo, nascerá o sol da justiça, trazendo em suas asas a cura. Durante anos eu li e reli esse texto todos os dias quando amanhecia, lembrando desta promessa: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Justiça divina, obviamente. Trazendo nas suas asas a cura. Amém? Eu posso dizer, eu fui curado por este nascer do sol de Deus, da justiça divina no meu coração, na minha vida. Amém? Pois bem, assim podemos definir a história de Davi. Vamos então, rapidamente, passar por 3 momentos na história de Davi: a ascensão da graça. Depois nós vamos pensar no crepúsculo vespertino da graça na vida de Davi. E por último, nós vamos pensar sobre o crepúsculo matutino na vida de Davi. Como é que a gente pode descrever a ascensão da graça na vida de Davi? Vamos lembrar um pouquinho da história de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. As imagens que se tem de Davi são equivocadas. E sempre aparece como um meninozinho cuidando lá das ovelhas. Não, Davi era um homem alto, forte, jovem. Alguns dizem, alguns textos dão a ideia de que ele era um homem esbelto, bonito, etc. Mas Davi era forte o suficiente para enfrentar leão, urso, quando vinham tomar o seu rebanho. Então não era aquele garotinho, gente. Não tem nada disso. Quando ele enfrentou o gigante Golias, enfrentou um homem com mais de 3 metros de altura. Não é? Então por isso é que parecia um garotinho, mas não era. Davi devia ter 1,80 m, por aí, alguma coisa assim. Tá certo? Mas Davi foi
tirado ali daquela situação e agora ele foi elevado à posição de rei. Olha o que ele diz em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Vamos lembrar aqui, Davi foi perseguido por Saul, né? E começou então a crescer aos olhos do povo de Israel. E Deus então manda Samuel ungí-lo como rei. E faz promessas maravilhosas. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi reconhece isto. Olha o que diz os versos 1 e 2. Abra sua Bíblia, o seu tablet e leia. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, ele já é rei. Disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus dentro de uma tenda. E aí ele continua narrando a história dele. Nos versos 8 e 9 ele diz, o Senhor vai dizer a ele: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: Senhor, quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa para me teres trazido até aqui? Davi reconhece na sua trajetória de vida a ação da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Davi chegou a rei não por seus méritos, não porque fosse bonito, não porque fosse forte, não porque venceu o leão ou o urso quando atacaram seus rebanhos, não era por isso. Deus escolheu independentemente dos méritos de Davi. Vamos lembrar do momento quando ele é ungido rei? Saul ainda é o rei. Deus diz a Samuel: olha, vai na casa de Jessé, lá em Belém, onde Jesus nasceu. Vai lá, e você vai ungir o meu escolhido. Deus não diz quem é, apenas diz a casa de quem era, o pai de Davi. Ele chega lá na casa deste homem e anuncia provavelmente aí o seu interesse. E a primeira coisa que o pai de Davi faz é chamar o primogênito. Por quê? Porque o primogênito normalmente era o líder da família. Quando o pai morria, era o primogênito, o filho mais velho. Então ele chama o primogênito. Alguém sabe o nome desse homem? Quem lembra o nome dele? Eliabe. Sabe o que significa Eliabe? Deus é meu pai. Então imaginem que Joás chama Eliabe, o filho primogênito, e diz: Deus é o meu pai, vem cá. Quando ele chega diante de Samuel, Samuel diz assim: ah, é esse. Com certeza. Há uma expressão muito forte em que ele diz: com certeza está diante de mim o ungido do Senhor. Não tenho a menor dúvida. Baseado em quê? Ele era alto, ele tinha um nome que dizia Deus é meu pai, ele era o primogênito. Então, baseado nos méritos de Eliabe, Samuel chegou a essa conclusão. Sabe o que Deus diz? Imediatamente a Samuel diz: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, Deus vê o coração. O homem olha o que está diante dos seus olhos, o que está fora, o exterior, mas Deus olha o coração. Não é Eliabe. Continua procurando, até que chega lá. Você tem mais algum filho? Vai passando todos os filhos. E então Samuel diz: tem mais alguém? Ele diz: tem lá um menino que está cuidando do rebanho. Chama esse.
Quando Davi chega, Samuel imediatamente reconhece, pelo toque do Senhor, pela palavra do Senhor, pela graça preciosa. Então, irmãos, a história de Davi é a história da ascensão de Davi, do crescimento de Davi, do desenvolvimento de Davi, do sucesso, vamos dizer assim, de Davi. Não é atribuído a qualquer mérito, é graça de Deus. Quando você olha para a sua vida, você tem esta ideia de que você conquistou e chegou onde quis, onde está, pelos seus méritos, ou você consegue reconhecer em diversos momentos da sua história de vida a graça de Deus se manifestando? Não precisa me responder. É a graça de Deus que nos trouxe até aqui, gente. É a graça de Deus que nos preservou em muitos momentos. É a graça de Deus que nos fez alcançar algumas das vitórias. Não porque nós merecemos, não porque somos melhores do que os outros. Não, é graça, é graça, é graça sobre graça. Amém? Esta é a primeira parte da história de... ok, tá bom aí? Muito bem. Crepúsculo vespertino da graça de Deus. É interessante quando a gente vai lendo a história de Davi e vai acompanhando. Nos diversos momentos em que ele enfrentou guerras, ele fazia uma coisa sempre. Ele buscava ao Senhor, ele perguntava ao Senhor. E quando ele teve a chance até de matar Saul, lembra? Quando ele entrou numa caverna, e Davi estava lá dentro da caverna, se escondendo, Saul entrou dentro da caverna, Davi tinha a chance de matar, ele não fez. Ele não fez. Por quê? Porque ele reconhecia a graça de Deus sobre a sua vida. Ele disse: não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Então a história de Davi, durante vários momentos, é exatamente esta. A de vencer ou buscar sempre consultar ao Senhor. Quando nós chegamos agora aqui em 2 Samuel, ele já é rei, Davi já é rei, Saul morreu. Lá no último capítulo de 1 Samuel está narrada a morte de Saul numa batalha contra os filisteus, não é? Saul foi talvez um dos personagens bíblicos que cometeu suicídio, não é? Ele estava ferido, ele chamou o seu servo e disse: olha, eu estou ferido, mas eu não quero morrer nas mãos dos filisteus. Você pega a minha espada e me mata. E o homem disse: de jeito nenhum, não vou fazer isso. E a Bíblia diz então que, como um samurai, Saul se lançou sobre a sua própria espada e morreu, não é? E enfim, depois foi cremado, não é? O seu corpo foi cremado. Bem, essa é a história da morte de Saul. E eu relato isso para mostrar que Davi não tinha nada a ver com a morte de Saul. Mas ele recebeu a notícia, ele lamentou, ele chorou pela morte de Saul, pela morte do seu amigo Jonatas, filho de Saul. E depois ele é ungido rei. E aí, irmãos, nós temos este momento, quando Davi fica sabendo da morte do seu amigo Naás, rei dos Amonitas, aquele que um dia fez algum ato de bondade. E aí Davi diz isso, vamos reler. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, seu filho Hanum reinou em seu lugar. E então disse Davi: usarei de graça para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de graça para comigo. E enviou Davi servos seus para consolar Hanum acerca de seu pai.
e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Davi aparentemente aqui manifesta a graça de Deus para com Naás, para com Hanum, filho de Naás. Será que é graça o que Davi está fazendo aqui? O que vocês acham? É graça mesmo? Preste atenção no que ele diz, e vocês vão me responder. Usarei de graça para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de graça para comigo. Qual era o princípio que regia Davi aqui? Era da graça ou da reciprocidade? Gentileza gera gentileza. Quer dizer que se Naás não tivesse manifestado graça para com ele algum dia, ele não manifestaria graça? A gente continua no episódio. O que acontece? Os príncipes lá dos amonitas dizem para Hanum: você está doido, você vai receber esses espiões de Davi aqui? Você acha que ele está realmente bem intencionado? Não, ele está mandando esses caras aqui para examinarem a nossa terra, para dominarem a nossa terra. E aí o que faz Hanum? Maltrata os mensageiros de Davi, raspa-lhe as cabeças, rasga as suas vestes, manda de volta, deixa na prisão um tempo e manda de volta para casa. Quando Davi fica sabendo disso, alguma coisa aconteceu, porque os amonitas disseram: Davi vem aí, vai se vingar da gente. Cadê a graça? Perceberam? Cadê a graça? Davi tinha essa coisa, irmãos. Ele tinha dificuldade, não sei se você tem essa dificuldade também, como Davi tinha. Ele tinha dificuldade de lidar com a seguinte situação: ele fazia o bem a alguém e alguém lhe retribuía com o mal. Quando alguém lhe retribuía o bem que ele fez com o mal, sabe o que ele fazia? Dizia: é? Deixa estar. Capítulo 25 de 1 Samuel. Você tem aquela história daquele homem chamado Nabal, que Davi, com os seus soldados, cuidou dos rebanhos daquele homem. E aí Davi disse: Nabal, arruma um alimento aí para os meus soldados, já que a gente está cuidando dos teus rebanhos. Aí Nabal, que diz o nome dele era tolo, significava tolo, Nabal significa tolo, a sua esposa Abigail é que diz isso, esposa de Nabal. E aí o que faz Davi? Pega 400 soldados e começa a marchar em direção à casa de Nabal. O que fez Nabal com ele? Negou o pão para os seus soldados. Davi veio com 400 homens, e quando encontra com Abigail, ele diz assim: ainda bem que você me encontrou, porque senão não ficaria uma criança na casa de Nabal. Cadê a graça, irmãos? Você tem dificuldade, às vezes, quando alguém lhe paga o bem que você faz com o mal, você tem essa mesma tendência? É? Agora você vai ver. Tem essa tendência? Ninguém vai confessar isso aqui, né? Mas muitos de nós temos isto. Se não em atitudes, pensamentos. Fez isso comigo? Tomara que se dê mal. Tomara que pegue uma doença. Meus irmãos, isto é o princípio da meritocracia, da retribuição. Sabe o que Paulo diz em Romanos 17, 20? Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Davi queria pagar o mal com o mal maior ainda. Sabe o que acontece? O texto que nós lemos é que os
soldados, não é? Os filhos de Amon, vendo que Davi ficou com raiva deles, por conta daquela atitude de como tratou os seus embaixadores, eles então começam a reunir um exército para enfrentar Davi. Na verdade, para atacar Davi. A Bíblia vai contar em todo este capítulo 10 como Davi venceu esta batalha. Ok? Desbaratou todo esse exército. Aí o capítulo 11, versículo 1, sabe o que vai dizer, gente? Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, claro que aqui ele está falando todo o exército de Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Sabe como é que descreve Crônicas? 1 Crônicas 21, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Sabe o que a vingança faz no coração da gente? Torna a gente pior, ou faz com que a gente faça coisas piores do que o que fizeram com a gente. Hanon rejeitou os pêsames que Davi enviou, maltratou os homens de Davi, os mensageiros de Davi, mas não matou ninguém. Davi destruiu toda a capital e ficou assistindo de camarote. É por isso que Confúcio diz que antes de empreender uma jornada de vingança, cave duas covas, uma para você e outra para a pessoa de quem você pretende se vingar. Vingança não combina com graça. O princípio que está presente aqui neste momento na vida de Davi não é o princípio que o levou à posição de rei de Israel, foi o princípio da graça. Aqui não, aqui está o princípio da meritocracia. Você me fez mal, então eu vou retribuir com mal e vou ainda fazer pior. Com certeza é o crepúsculo vespertino da graça. Deixa eu dizer uma coisa, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado, para que nenhuma raiz de amargura vos perturbe e vos prive da graça de Deus, e que por ela muitos sejam contaminados. A gente precisa tomar cuidado, para que amargura, ressentimento contra alguma coisa que nos fizeram de mal, não domine o nosso coração e nos faça esquecer de como chegamos até aqui, pela graça de Deus. Amém, irmãos? Que essa seja um alerta para todos nós. Felizmente, Davi experimentou o crepúsculo matutino da graça. Quando Davi, diz o texto, capítulo 11, versículo 1, manda o seu comandante Joabe para destruir Rabá, né? A capital dos amonitas, e ele fica em Jerusalém, esperando apenas as notícias do que aconteceu. O seu coração já está dominado por ressentimento, por amargura. Sabe o que acontece com ele? Vocês se lembram o que acontece no capítulo 11 de 2 Samuel? Ele fica lá esperando notícias e vê pela janela Batseba. Aí começou a desgraça na história de Davi. Né?
Ele então tem um relacionamento com esta mulher casada. O seu marido vem do campo de batalha, daquela mesma batalha contra os amonitas. O seu marido vem para casa e fica na porta do palácio, porque era um homem leal ao rei. Aí Davi diz: não, manda este homem para a casa dele. Sabe por quê? Porque Batseba estava grávida de Davi. Meus irmãos, tudo isso que vai acontecendo na história de Davi, todas as consequências que a gente sabe quais são, né? Ele manda este homem para a porta lá da guerra, para o campo de batalha, no lugar mais ferrenho possível, para que ele morresse, e ele morre, né? Então tudo isso acontece simplesmente porque Davi experimentou o crepúsculo primeiro vespertino da graça. Mas felizmente Deus manda um profeta, Natã. Natã confronta Davi com seu pecado e diz: Davi, você mesmo matou Urias lá, você matou com a tua espada mesmo. Não foi a espada lá dos amonitas, não. Foi você que matou. Sabe o que Davi faz, irmãos, quando o profeta Natã lhe confronta? A Bíblia vai dizer que Davi, então, diz assim, capítulo 12, 2 Samuel 12, 13. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. O crepúsculo matutino da graça é quando a graça renasce em nosso coração. E ela só pode renascer com atitude de arrependimento. E quando a gente se volta novamente para a graça de Deus. Quando Davi diz pequei, é porque reconhece que não tem mérito em si. Reconhece que ele não é aqui fruto da meritocracia. O que ele merecia era morrer pelo seu pecado. Quando ele confessa a Deus, pequei, é quando o crepúsculo matutino da graça se manifesta na sua vida. Amém? Por isso, o próprio Davi, no capítulo 51 dos Salmos, ele vai falar sobre isso. Ele diz: ao coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Meus amados irmãos, nós podemos na nossa vida, em muitos momentos, experimentar a falha e o esquecimento de onde é que nós viemos e como chegamos até aqui, pela graça de Deus. Nós podemos começar a tratar os outros pela meritocracia, mas há uma esperança que a gente retorne ao princípio da graça e a viver pelo princípio da graça, confessando ao Senhor a nossa própria falha, confessando ao Senhor o nosso próprio pecado. A diferença entre alvorada, aurora e crepúsculo é ínfima, muito pequena. Em alguns casos esses fenômenos se confundem. Graça não é apenas favor imerecido. Graça é também favor comprometido. Palavra de Jesus sobre a graça: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Como é que ele diz aqui? De graça recebestes, de graça dai. Você foi alcançado pela graça. Você é fruto da graça. Manifeste graça também às pessoas que te cercam. Graça perdoa. Falta de graça tenta vingar-se. Graça pensa o melhor para o outro. Falta de graça
pensa pensamentos de mal para o outro, deseja o mal para o outro, que nos fez mal. Vivamos pelo princípio da graça, distribuamos graça, vivamos debaixo da graça. Que Deus nos abençoe.